Olá, pessoal! Depois de definir o que é um SIG e falar sobre a natureza dual da informação de um dado em um SIG, nós iremos falar sobre os tipos de arquivos mais utilizados em um sistema de informação geográfica. Então, nós temos duas abordagens clássicas para lidar com as representações geométricas que são representadas aí de forma digital em um SIG. Então, nós vamos ter que os dados geográficos, nós já definimos o que são dados geográficos nas videoaulas anteriores. Então, esses dados geográficos, eles podem ser representados em um SIG como forma vetorial ou matricial. Então, nós temos que o vetor ou vetorial é aquele dado baseado em pontos, linhas e polígonos. Já o dado raster ou matricial é aquele dado que vai ser baseado em célula ou formato regular do tipo imagem e grades. Então, definindo melhor cada um desses tipos de arquivos, né? Então, o vetorial, como eu falei, baseado em pontos, linhas e polígonos, são dados espaciais que têm a localização e os atributos gráficos de cada objeto a ser representado por pelo menos um par de coordenadas. Então, nós vamos ter que esses dados podem ser representados como forma de arquivos do tipo shapefiles, do tipo KML, DWG ou DXF e também aí o GPX. Só um detalhe, os shapefiles são aqueles tipos de arquivos que a gente já utilizou aí, né, nas outras videoaulas, no QGIS. Então, são aqueles dados que vêm aí no formato de pontos, linhas e polígonos que nós já trabalhamos. KML, tipo de arquivo aí, né, que é originado no Google Earth. DWG, o tipo de arquivo também que vai ser originado em arquivos, né, em softwares, principalmente aí de desenho, como um AutoCAD, por exemplo, e o GPX, arquivo gerado por meio de GPS. Já os dados do tipo raster ou matricial, ele é baseado em célula, né, ou formato regular do tipo grade ou imagem. O que seria isso? É que a representação desse tipo de dado, desse tipo de arquivo, é feita através de células dentro de uma matriz composta de um certo número de colunas e linhas, em que cada célula tem um valor correspondente aos atributos analisados, né, dentro daquela célula, daquela área que aquela célula representa, e pode ser localizada pelo cruzamento de linhas e colunas. Então, basicamente, a gente está falando do tipo de dado, tipo de arquivo, que vai ser representado por meio de imagens, né? Então, a gente tem imagens de satélites, fotografias aéreas, modelos digitais de elevação, entre outros. Então, aqui nós temos uma ilustração bem comum, onde mostra justamente a diferenciação do tipo de arquivo vetorial do tipo de arquivo matricial. Então, nós temos a realidade, né, modelada, vetorial, a representação feita por meio de pontos, linhas e polígonos, né, áreas, e a representação matricial por meio aí de grades, né, de tipo imagem, formado por grades com linhas e colunas, onde cada valor daquela representação, daquela característica está representada em uma célula. Aqui nós temos uma pequena diferenciação. Então, na representação matricial, a gente trabalha com matriz de células, né? Cada célula tem um valor, ou seja, a gente tem um índice espacial. Já na representação vetorial, a gente tem pontos, linhas e polígonos. E lembrando sempre aí, né, de trabalhar com a topologia, ou seja, a relação entre objetos, né? Entre a característica daquele local, aquele atributo e a localização onde ele está e também em conjunto com os demais tipos de dados ao redor. Falando um pouquinho, né, sobre as vantagens e desvantagens sobre os tipos de dados vetoriais e matriciais, a gente tem que, com relação à representação vetorial, as vantagens que nós temos é de que o mapa é representado na sua resolução original. A gente pode associar atributos a elementos gráficos, ou seja, a gente pode realizar todo
uma relação topológica sobre essas informações, desses dados, e é adequado para grandes escalas, né? 1 para 25 mil ou até maiores. Entre as desvantagens, nós temos que não representa fenômenos com variação contínua no espaço e a simulação e modelagem acaba sendo um pouco mais difícil. Já com relação à representação matricial, as vantagens que nós temos basicamente é o inverso da representação vetorial. Então, na matricial, a gente representa fenômenos variantes no espaço, simulação e modelagem acaba sendo um pouco mais facilitada. A gente pode ter aí uma análise geográfica rápida das informações e adequado para pequenas escalas, ou seja, grandes áreas de estudo. Entre as desvantagens, nós temos que o espaço de armazenamento que esses dados, né, que esse banco de dados, essa representação vai requerer é muito maior e dependendo aí do tipo de representação que você está trabalhando, do grau que você quer detalhar, você pode ter aí possível perda de resolução e às vezes é difícil você associar os atributos que estão sendo representados. Então, aqui finalizamos, né, essa diferenciação sobre os tipos de arquivos vetoriais e matriciais. Qualquer sugestão, qualquer dúvida podem ser expostos nos comentários e até as próximas videoaulas, onde iremos falar mais um pouco sobre SIGs.